Eu parei ali quando o povo de Israel chegou em Cades Barnea e chegaram aqueles cachos de uva, aqueles 12 anciões. Só começar a falar. E todo o povo correu para comer as uvas e ver as novidades, certo? Comer um grãozinho. Cada um, de certo, repartiu umzinho, os que estavam mais perto. E agora sentaram. Eu creio que Moisés olhou para eles, estava Josué e Caleb, e disse: irmãos, conta para o povo já a novidade da terra, aquilo que Deus já tinha falado para Abraão e prometeu a Moisés, e Moisés nos caminhou esse um ano inteiro, porque era 2 anos desde que saíram de Gósen, lá no Egito, cruzaram no Mar Vermelho e tal. E agora nós temos aqui um passo para herdar a terra prometida. Nem um dia, uma hora. Já temos aqui na divisa, só dá um passo e já estamos do lado de lá. Já onde pisar a planta dos nossos pés é nosso, como Deus prometeu para Abraão. Abraão, olha, lá levou lá em cima do monte. Olha para o oriente, para o ocidente, aonde pisar a planta dos teus pés, eu darei aos teus filhos, tua descendência. Abraão sozinho com a sua velha, com seus 100 anos de idade, caminhou, se eles levaram 40 dias, eu creio que Abraão também caminhou 40 dias, eu creio que cruzou Israel inteiro, como se nós saíssemos lá de São Francisco, eu acho que é de São Francisco, não me lembro bem, divisa de Santa Catarina com Paraná, e fosse lá em cima na divisa de Santa Catarina com Paraná também, Argentina, para lá e para lá em Xanxerê, para lá, eu não sei o último município catarinense, imagina Abraão correndo todo esse tempo, ia levar bem uns 40 dias. Olha Abraão para cá, olha para lá, olha, anda, onde pisar planta os seus pés, eu vou dar para os teus filhos. Abraão podia andar mais tempo, mas ele, assim, eu creio assim, pela idade dele, e a maneira de crer também, ele disse: Senhor, eu acho que já está bom aqui para os teus filhos. Não sei quantos vai vir, mas afinal, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer depois que eu bater as botas. Mas eu acho que aqui está bom, né, Senhor? Deus não falou nada com Abraão, mas não voltou. Se ele andasse mais longe, mais 40 dias, também seria de Israel. Sabe por que eu creio nisso? Porque antes de o profeta Eliseu morrer, veio um rei, foi o 14º milagre que Deus deu, e profecias também. Teve um rei que disse, e antes que Eliseu morre, porque Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito que estava em Elias, já lemos aqui, vamos ler, não sei. Não, já lemos. Vou ler de novo. Eu já expliquei na gravação passada o que era uma porção dobrada, e ainda vou explicar ainda o que vai acontecer com o povo de Israel depois do arrebatamento da igreja. Tudo tem ligação na Bíblia Sagrada, nada, não existe um texto isolado. Algum pega um texto isolado e faz dele uma doutrina, uma pregação pode ser feita. Mas, e aí, não une-os o conjunto, e aí não podem entender a Bíblia. Por causa disso, muita gente diz, José, a Bíblia para mim é um mistério, nem me pega, tá louco. Eu, quando era novo, todo mundo dizia assim, os padres botaram na cabeça dos coitados. Não lê a Bíblia que fica louco. Não lê porque fica louco. Só nós que temos o conhecimento. E quando chegou os coitados, os irmãozinhos do livro de capa preta na frente da porta da nossa casa, a mãe dizia, não deixa, não abre a porta, pelo amor de Deus, nem a porteira, fecha, te estanca dentro de casa, porque os homens do livro de capa preta estão aí, que eram crentes. Depois eu fui sabendo. Porque os padres diziam que se lesse o livro de capa preta, ficava louco. Perdia a cabeça.
E os nossos primeiros irmãos que se convertiam, bem, não conheciam a palavra, mas queriam crer na palavra, e começavam a falar língua estranha e pregar a palavra para os vizinhos, coisas assim, esse aí, ó. O que dá mudar de religião? A minha mãe falava assim, ó, meu filho, o que deu mudar de religião, ó? Minhas filhas, você não acompanha ele, hein? Ó, o Dili. Meu apelido era Dili. Sabe o que quer dizer Dili? É uma palavra indígena que quer dizer pequeno. Minha avó que deu o apelido. E aí o povo de Israel chegou e Moisés, os 40 anciãos chegou e Moisés pediu para eles, conta assim. E você sabe o que aconteceu? 10 dos tais, Deus o livre, cruz credo Maria. Terra é boa, mas existe lá gigantes, filhos de Anaquins, homens poderosos. Eles não conheciam a história de Davi e Golias. Incrédulo, não vê nada, só murmura. Mas estava lá no meio do povo. Você pensa que todo o povo está dentro da igreja é crente? Oh, glória a Deus, aleluia! Primeiro sinalzinho, ó, vai fora. Deita o cabelo, murmura do pastor e da igreja, de todo mundo, e vai, não para em igreja nenhuma, essa é a verdade. O incrédulo é assim. Existe o desviado, que às vezes é aquele fraco na fé, e o rebeliado também. 3 tipos de qualidades de cristãos que estão dentro da igreja. Das igrejas. Toda denominação existe isso. Estou ensinando mestres e professores, pastores, diáconos, presbíteros. O que tem lá? Não. A terra, Esses gigantes, nós perto deles somos que nem gafanhotos. Tão pequenininho nós somos. Sabe o que estavam dizendo para si mesmo? Que eles eram praga, porque gafanhotos era praga. E se nós entrar lá, nós vamos ter que roer isso, roer aquilo, e receber a lambada deles, e ser mortos por eles, por inseticida que não existia naquela época, mas uma armadilha para matar os gafanhotos, ou soltava os cães, os gatos, os ratos, aqueles que devoravam os gafanhotos, ou senão eles mesmo pegavam uma pá, uma pazinha, aquelas pá grandes, e vão matar gafanhoto, vão matar, todo mundo, todo o exército, ia lá com a pazinha, mata, enquanto tínhamos se mexendo, enquanto eles não voavam, e eu do primeiro lugar, vamos lá, correndo, todo mundo, mata, até arrasar com tudo. Aquelas pazinhas de matar pernilongo, é aquela mesmo. Mais ou menos tipo. Mas não era pazinha pequenininha de plástico, não. Era pazão grande, onde matava 10, 20 anos. Até parece que eu estava lá, né? Eu não estava lá, mas o Espírito Santo de Deus estava lá. Deixa quieto. Não vão para lá, senão vamos ser mortos. E racinha miserável. O incrédulo é terrível. Trabalhar com o incrédulo. O que aconteceu? Defamaram a terra e inflamaram a mente dos outros. A ponto, irmãos, de o povo se levantar contra Moisés e Arão, e Josué e Caleb. Só Josué e Caleb disse, não, irmãos, pelo amor de Deus, se Deus nos encaminhou até aqui e nos levou até ali, é só nós crer o mesmo Deus que nos transformou, mandou água da rocha e mandou maná celestial, e estava conosco na nuvem de fogo e na nuvem durante o dia, o mesmo Deus que mandou as codornizes, Deus vai nos livrar daqueles homens, daqueles gigantes lá. Não é assim, irmão. Não, tu é. Sempre a massa parece que é enferma. Por causa disso, Jesus falou, e Paulo também reforçou, disse, cuidado do fermento dos fariseus. Esse fermento que se coloca um pouquinho na
massa e leveda a massa toda. É esse fermento da murmuração. E todo o povo se levantou contra Moisés, Arão e Josué e Caleb. E se não fosse a glória de Deus isolar eles, que eles viram, veio uma nuvem, e sobre a nuvem a glória de Deus, como se fosse um fogo. Eles tinham matado os 4. E agora Deus fala com Moisés: Moisés, eu não vou levar coisa nenhuma dessa raça. Tu pode ir, Moisés, mas eu vou ter que ir. Cuidado com a incredulidade, irmão. E agora Moisés, temente a Deus, disse para os 3 que estavam ali, Arão, que ainda não tinha morrido ainda naquela época, Josué e Caleb. Só que Deus disse assim, vocês não entram mais por aqui. 2 passos estavam na terra que emanava leite e mel. Vocês voltam e vão circunvizinhar, andar por onde andam essas nações. E eu vou dar um jeitinho nesses incrédulos. Minha presença não vai mais contigo, Moisés. Se eu livrar, vou levar vocês 4, mas esses velhos, essa racinha aí de incrédulo, vai ficar tudo no deserto. Sabe o que aconteceu, irmãos? 38 anos levou. Nesses 38 anos, Deus foi eliminando aqueles incrédulos, murmuradores, vão se cansando, parando na viagem. E a nova geração que nasce, aí é colocado na mente deles que existia uma terra de leite e mel, e já tinham saído do ventre da mãe, caído na areia do deserto, porque as mulheres hebreias eram as mulheres que mais tinham facilidade de dar à luz, pela carne de ovelha que comia, pela alimentação que se alimentava, o andar durante o dia a dia. Elas engravidavam e não tinha 40 dias, isso, pré-natal, essas palhaçadas todas aí, que não estou murmurando de mulher nenhuma, de nem ginecologista nenhum, não, pelo amor de Deus. Mas elas simplesmente iam caminhando, porque o povo de Israel ia caminhando conforme o andar das ovelhas, e elas sentiam a contração de parto, dizia para o velho, para alguém que estava lá, ai, estou dando a luz. E se acrocava e a criança, ploft, caía. E eles tinham que botar um paninho debaixo, ligeiro, para ele não se meter de areia e misturar com aquela meleca. Cortava o cordãozinho umbilical, ela limpava a criança, botava na teta e continuava andando. Embora. É assim, era a facilidade das mulheres hebreias. Até hoje. As melhores mulheres que tem para parir. Segredo que só Deus, e condições físicas que só Deus dá para cada um de nós, quando nós obedecemos a voz de Deus. E esse povo velho foi morrendo nesses 38 anos. E quando chegaram em Jericó, e quando chegaram no Jordão, aí Josué, que Moisés já tinha morrido, Arão tinha morrido, só Josué e Caleb, os 2 que ficaram, porque creram na promessa do Senhor de herdar a terra. E Deus disse para Josué, tu te esforças que eu estarei contigo, como estive com Moisés, meu servo. Chegou na beira do Jordão. Josué não herdou o cajado de Moisés. Como disse, o que tem na mão Moisés? Uma vara, então esteve no mar. E as águas do mar se abrem. Mas Moisés não tinha o cajado de Josué, não tinha o cajado de Moisés, mas tinha a fé de Moisés. O Deus de Moisés estava com Josué. Senhor, o que eu faço? É simples. Coloca os anciões na frente, mas antes dos anciões, coloca os levitas
E aquele que carrega a arca do concerto, que é o símbolo da minha presença no meio de vós, a arca da aliança. E diz a Bíblia que o Rio Jordão estava cheio de margem a margem, certo? Um período de chuva. E ele disse, quando vocês botar planta dos pés na água, a água começa a se abrir. E vão botando e a água vai começar a se abrir. Olha o milagre de Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês hoje com sinceridade. Eu sei nadar, graças a Deus, mas para quem não sabe nadar, botar a mão, o pé na água assim, não saber se ali é um... E vai tudo com o peso da arca, que a arca era pesada, não podia ser carregada com 4 homens, tinha vara de fora a fora, eu não me lembro agora quantos quilos tinha aquela arca, que era pesada, uma mesa de 1,20 m por 80 mais ou menos de largura, e 2 querubins em cima, e dava 10 centímetros de ouro maciço, os querubins de ouro maciço batido. Aquilo tinha um peso um pouquinho maior, coisa mais pesada que tem no mundo é o ouro e o aço. Pois vem a pedra. Então aquela vara era levada, eu não sei se era com 2 ou 4, 6 ou 8, tinha 2 argolas assim do lado, assim ela ficava de pendurada, e eles pegavam aquela arca, e ela não podia virar, certo? Erguia paralelamente, uma parte primeiro, outra parte no meio, os outros ajudavam a botar nas costas. Quando aqueles cansavam, os outros iam substituindo e ia levando a arca. Quando parava, todo o povo de Israel parava. Bota a arca na frente, e quando o sacerdote botar os pés na água, a água se abre. Por causa disso, aqui é um Jordão, que Elias ia passar com Eliseu. O poder de Deus se manifestado mais uma vez sobre as águas. Por causa disso, lá no Salmo diz assim, quando tu pisares nas águas, elas não te submergirão, quer dizer, tu não vais se afogar sobre ela. Por causa disso, Jesus disse para Pedro, Pedro estava atribulado lá no barco, e eles, os discípulos, e é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Não, Pedro, não é um fantasma, sou eu. O que, Jesus? É tu? Então me mandei para lá, vem, Pedro, vem ao meu encontro. E Pedro começou a andar sobre as águas. E como Pedro viu que a matéria era superior àquilo ali, ao líquido, ele começou a se afundar e Jesus disse, socorro Jesus, um gato quando se joga na água, a primeira coisa que ele pega, ele se gruda. E Jesus estendeu as mãos e disse, homem de pouca fé, por que tu me dás, pobre de fé? Vem. E vai Jesus andando sobre as águas até o barco. É o poder de Deus se demonstrando para aqueles que creem. E aí o povo de Israel passou de pé enxuto. E quando Elias chegou lá no Jordão com Eliseu olhou e disse, agora, como é que nós vamos além do Jordão? Conforme tu disse, calma, cocadinha. Tu não conhece o Deus que eu sirvo? Estás aprendendo. Eliseu é uma espécie de aprendiz que depois vai refletir lá na frente, depois do arrebatamento da igreja. Já falei isso uma vez, eu estou enfatizando. As águas do Jordão, o símbolo das nações, o milagre de Deus para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Eliseu chegou lá e disse, calma um bocadinho, orou a Deus, pegou a sua capa, onde é que está a minha toalha? Está aqui. Pegou a sua capa nas costas, né? A capa de Elias, aquela que ele se escondia, né, debaixo dela no tempo de chuva, de sol. É a capa, uma capa do cego também, que lançou a capa fora e foi embora. Era um símbolo do profeta, aquele que andava pelo deserto, se alimentando com mel e cafanhoto, mel silvestre e cafanhoto. É esse profeta, que não anda com um carrão, uma BMW com segurança no lado, não.
Não serve a Deus, nem com um papa móvel, como andava o falecido Davi Miranda e os papas andam, não precisa disso. Um servo do Senhor anda pelo deserto somente com sua capa para se proteger muitas vezes dos gafanhotos que vêm pelo ar, ou dos mosquitos, ou à noite ele só se abriga debaixo da casca, debaixo da capa, como faz a tartaruga, e se encroca no cantinho e fica ali. É capa, é casa, tudo. É sombra, é. Ele pegou a capa assim, olhou ao céu, orou a Deus e lançou sobre as águas, e as águas... E Eliseu olha assim, hein? Esse homem não é fraco. Como diz o pastor, tem café no bolo. Passaram os dois a pé enxuto do outro lado. Quando passaram lá, o Jordão se fechou de novo. E eles foram lá para frente. Quando chegou lá, como nós lemos aqui, até o versículo 11, do 2 Reis, capítulo 2, Elias ia andando e de repente... Elias subiu no redemoinho e Eliseu ficou olhando o carro de fogo, separou-se dois, envolveu Elias, e Elias foi subindo e Eliseu ficou olhando. Continua aqui no versículo 12. Vamos me acompanhar para você não dizer que eu estou inventando historinha da carochinha. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se para a borda do Jordão. Quando ele pediu da porção dobrada do espírito de Elias, eu já expliquei, você precisa ouvir, vai ser a mesma coisa quando a igreja for arrebatada e os judeus que não foram e vão acreditar que o batismo com o Espírito Santo era para a nossa era e que existia gentios cheios da unção do Espírito Santo e que a igreja, Elias é o símbolo da igreja arrebatada e Eliseu é o símbolo daqueles que ficaram dos judeus messiânicos e não messiânicos. Eu creio que muitos messiânicos subirão e outros que creem em Jesus Cristo ainda vão se converter mais e mais e ficarão. É o símbolo de Eliseu. E Deus vai mandar uma porção dobrada do seu Espírito, como mandou sobre a igreja, vai mandar sobre Israel, que Elias fez 12 milagres e Eliseu 14 milagres. E Eliseu só olha no lugar, a capa de Elias. Pelo menos com a capa eu fiquei, já que Eliseu foi. Alguma coisa da igreja vai ficar aqui na terra, para demonstrar o poder de Deus e o que Deus faz para ser escolhido. Muitas casas, muitos carros, muitas propriedades. Irmão, você que possui, investe na obra de Deus. Não fica grudado no teu abrigo, não, querido. Isso vai ficar. Tu vai subir. Tu não vai perder a salvação. Tu aceitaste a Jesus, tu és um crente fiel. Mas não fica grudado nessas coisinhas, não, querido. Pastor, manda para os teus membros essa live, o pastor Adelino, quando você escutar isso aí. Hoje, amanhã, eu vou falar com eles. Mano, escuta, eu estou dando um conselho para a rapaziada aí. Eu sei que tem aqui tantos assistentes na igreja, mas ninguém abre a mão. Só para dar uma ofertinha. Eu digo, pastor, eu estou te dando uma mão porque eu gosto de ti e eu sei que tu és um homem de Deus e tu fala as coisas se cumprem na tua vida e tal.
Então, estou te dando uma ajudinha para pagar a cena, limpar as cadeiras, passar um pouquinho de álcool nas cadeiras para sentar tudo ali em cima. É verdade. Eu vou falar, pastor, isso aí. Diz, pastor, olha, eu estou falando umas verdades lá e às vezes você tem medo que eu falo no púlpito, porque são os malandros que às vezes fogem da igreja, querem a bênção do Senhor, mas não querem o Senhor da bênção. Então, falar para eles que estão se grudando na capa. Eles vão subir, a capa vai ficar a empresa, a indústria, a casa, o carro, o dinheiro na poupança. Aí eu estou guardando dinheiro para minha velhice, você vai ficar velho e você vai gastar tudo em doença. Não estou jogando praga não, jogando maldição, porque tu não confia a tua saúde nas mãos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para ti, meu irmão. Há muitos anos atrás eu ganhava bem mesmo. Bom, para mim eu ganhava bem. E Deus sempre me abençoou muito nas coisas materiais. E um dia eu pensei assim, eu vou abrir uma poupança. 600 pilha naquela época, era como 60 mil hoje, mais ou menos assim. Eu abri uma poupança, botei lá. Vai correr, parece aquela época, 2% de juros. Não tenho nada de fazer com esse dinheiro. É lógico, né? É pecado? Não é pecado, não. De maneira nenhuma é pecado. Só que eu botei o dinheiro lá e aquilo começou a me incomodar. Parece que ia ser um incômodo na minha vida espiritual. E um dia eu estava orando, Jesus fala comigo, meu filho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Já falei aqui, vez passada, precisa assistir, senão eu vou ficar repetindo a vida inteira e daqui a pouco eu morro de velho com a barba comprida até aqui no joelho e você ainda não terminou de ouvir, senão você desiste. Existem 4 bases na nossa vida espiritual. O primeiro espiritual, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, o espiritual, emocional, físico e financeiro. Já expliquei a vez passada, tenta procurar, não vou repetir. E eu orando a Deus, disse, Jesus, você está falando comigo por causa da poupança? Sabe, meu servo, tu estás demonstrando para mim que tu não tens confiança em mim. Investe esse dinheiro na minha obra. Que, Senhor, investe. Amém, Senhor, me dá graça, sabedoria para me saber administrar esse dinheiro na tua obra. Não levou poucos dias, achei um terreno, irmãos. Comprei um terreno, daí ia fazer uma igreja ali, daí o vizinho ficou incomodado por causa do barulho e tal, aquela coisa era, todo o terreno era muito grande. E aí negociei com ele, dei mais 15 mil que eu tinha ainda, por um outro terreno grande, numa esquina. E comprei aquele terreno, parece, por 45 mil. E aí fui construir uma casa. Um irmão desmanchou a casa, que ele tinha uma casa de madeira grande. E disse, irmão José, eu preciso desmanchar minha casa, eu quero construir uma casa de material grande. Esse irmão tinha dinheiro, eu nem sabia que ele tinha. Também nunca contou para mim, para ninguém, mas o dinheiro era dele. Ele disse, amém, irmão. E é o seguinte, o irmão vai ter que sair da casa, pelo menos 2 meses, 1 mês pelo menos, porque eu vou desmanchar a casa, porque eu não vou poder levá-la inteira. Eu já levei uma casa inteira pelo caminho, mas lá era longe, estrada estreita e cheio de fio elétrico, aquela coisa lá, toda a casa era grande, não ia ter condições de levar em cima de um caminhão ou de arrasto, que meu filho lá em Oeste, não. Eu só vou ter que desmanchar, mas vou desmanchar, aproveitar até o matar junto. Tá bom, irmão, eu te ajudo, meus pés ajudam, e convido os vizinhos, nós em 2 dias botemos a casa embaixo. Ou se for em 2 dias, amém, se for uma semana, amém também.
E aí eu já vou levando e já vou botando ali, já vou levando lá para o terreno, já vamos construir, limpei o terreno e vamos fazer uma casa aqui, vamos fazer uma igreja. Deu para entender? E fizemos, irmão, não vou contar detalhes, nós fizemos a igreja, inauguramos e comecei a pregar a palavra de Deus lá e coloquei uma placa na frente e Deus abençoou, a casa estava cheia de crentes novos ali. Fazia 3 cultos por semana e cada vez mais, cada vez mais. E depois o pastor ficou com ciúme que eu estava abrindo uma congregação só para mim, porque eu botei lá em cima uma casa de oração, porque eu não queria complicar a igreja. Depois foi descobrir que existia uma casa de oração, ele pensou que eu estava na casa de oração, vão tirar o José de lá, por causa da placa, que eu só botei casa de oração porque era uma casa de oração, não porque era do ministério, casa de oração. Tom, velho, em vez de vir falar comigo, botou merda na cabeça, e daí falou ao obreiro para os obreiros, o obreiro acreditaram e vão tirar o José de lá. E veio pressão, eu não dei a casa de graça para a igreja, um terreno e tudo, porque eu achei que era desaforo. Mas eu disse, eu vou trocar pelo meu dízimo. Meu dízimo é um dízimo bom. E aí eu dou a casa para vocês. Aí fiquei uns 2 anos aí sem dar o dízimo para a igreja, só para eles terem uma lição. E um dia disse para o irmão, podia estar, se vocês soubessem tratar, está aí para a igreja, está lá a casa, não sei se usa ou não usa. Mais tarde eu vi que aquela casa estava fechada, e eu já tinha saído da igreja, disse para o pastor, eu vou, me aluga aquela casa. Não, bicho, o Zé Rama não aluga não, Deus o livre. Ele vai botar uma igreja lá, já estava cheio. Mas botou um malandro lá que não soube cuidar das ovelhas, fugiram tudo. Eu queria recuperar essas ovelhas de novo. Não, mas eu tinha dado de graça para a igreja. Daí foram lá e fizeram a escritura. De tempo, 20, 30 anos depois, que foram cuidar da escritura, não sei como é que foi. Precisava pagar uma blitz, que eu não tinha pago ainda, porque era recém-construído. Fiz com planta, projeto, tudo certinho. Fui na prefeitura. Olharam lá, que daí teve um pastor que foi lá cuidar dos impostos atrasados lá, porque sai um malandro, só leva o dinheiro da igreja, depois entra outro e vai corrigir a cagada do outro, e aquele continua fazendo cagada em outro lugar. Infelizmente é assim, sempre foi. Por causa disso eu saí dali do meio. Aí você que é membro aí vai lá perguntar para o teu pastor por que o Rama saiu. Aí ele diz, não, porque ele saiu, porque se apartou-se, porque estava em adultério, tudo isso inventaram de mim. Não tem problema não, Deus sabe todas essas coisas. Aí vieram ali, irmão José, já faz 25 anos que o irmão vendeu. Não, eu não vendi, eu dei. De gracinha, vocês têm algum recibo que eu vendi? Porque a casa é minha, não está escriturado. Se eu quiser eu entro lá e ninguém vai me tirar da casa. Não, irmão José, nós sabemos que o irmão vendeu para a igreja. Onde está o documento que eu vendi? Onde? E traz o documento. Vai lá, fala com o teu pastor presidente, você é o vice, e traz o documento. Mas não precisa não, eu dei, está dado. O que vocês querem? Irmão, que você vai lá assinar a blitz, nós pagamos tudo. Agora só a blitz vocês vão pagar depois de 25 anos. Certo, tem imposto lá atrasado, meu nome e tudo, certo, daqui a pouco me bloqueio. Até meu pagamento, por causa daquilo lá, ou tá meu nome na justiça, não sei. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Estou falando isso porque eu tinha meu dinheiro na poupança e não me senti bem. E Deus falou comigo para investir na obra de Deus. E eu investi na obra de Deus e não me arrependo. Hoje a igreja está lá, não sei se é igreja ou é casa, não sei, nunca mais passei por lá. E eu podia contar mais de coisas de carros que eu dei para a obra de Deus. E Deus nunca me deixou faltar nada. Contribua para a obra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias os acharás.
reparte com 7 e ainda até com 8, que quer dizer 7 é o número completo, mas daí começa de novo, uma vez, dois, três, até 7 de novo, 7 vezes 7, 49, aí você vai em diante. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque tu não sabe que mal haverá sobre a terra. De manhã lança a tua semente, e de tarde não retires as tuas mãos, porque tu não sabe se ambas igualmente serão boas, assim como se forma o ventre daquela que está grávida, assim são as obras de Deus. O que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Já não está escrito isso? Eclesiastes 11. Leia. Anota ali, irmão. Você que quer ser obreiro. Glória a Deus. E agora Eliseu veio com a capa todo contente. Se lembra que eu estava falando? Eu não esqueci do assunto não, só vou massageando a tua cachilota para você entender. Eliseu veio com a capa na mão, como Elias veio caminhando, eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, 36 minutos, caminhando eu vou, já vou parar para Canaã, eu vou parar por aqui porque o relógio me falou que eu devo de parar, mas vou continuar.